Despejada na véspera de Natal, ela e a filha descobriram um milionário incrível e inesperado. A noite estava fria e Luísa sentia o peso do mundo em suas costas. Com lágrimas nos olhos, ela segurava a mão de Clara, sua filha de 7 anos, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas de São Paulo. A cidade que costumava ser cheia de vida agora parecia uma prisão, sombria e opressiva. O despejo havia sido um golpe cruel, exatamente na véspera do Natal, uma data que geralmente trazia calor e alegria. Mas, naquele momento, tudo que Luísa podia sentir era o amargo gosto da tristeza misturada com a preocupação. "Olha, mamãe, as luzes estão lindas", Clara exclamou, tentando iluminar o ânimo da mãe. Mas Luísa apenas sorriu triste, desejando que a vida dela fosse tão brilhante quanto aquelas luzes. Com o coração apertado, subiram a ladeira que levava à casa da avó. O cheiro do bacalhau assando flutuava no ar, trazendo uma lembrança de tempos melhores, quando apenas se preocupavam em compartilhar amor e risadas. A casa da avó era um refúgio, um lugar onde, mesmo que a vida não estivesse perfeita, o calor humano superava as dificuldades. As crianças brincavam no quintal e a avó contava histórias que pareciam tirar os problemas do mundo. Luísa fez o possível para esconder sua preocupação. Sentou-se e observou Clara se deliciar com a comida e as histórias do passado. Mas a sombra do seu orgulho e fantasmas de uma infância difícil não deixavam seu coração em paz. Durante a ceia, uma mensagem chegou. Era um convite de Carlos, um antigo paciente que sempre admirou Luísa por sua dedicação. Agora, um empresário bem-sucedido, ele voltou para agradecer à enfermeira que ajudou a salvar sua vida. Ao vê-la, Carlos se comoveu. Ele havia sentido a necessidade de fazer algo por ela. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Mas a oferta de Carlos parecia um dilema. Deveria aceitar ajuda, mesmo tendo lutado tanto para se manter firme? Luísa hesitou, sua mente um turbilhão de lembranças e inseguranças. Cruzes e escadarias tornavam-se símbolos de um orgulho que ela não sabia até onde levaria. Por outro lado, a conexão entre eles parecia mais forte do que o orgulho. Clara, com seus olhos brilhando, percebia a química no ar e sonhava com um pai que nunca teve. Enquanto a comunidade enfrentava um incêndio que consumia tantas vidas, Luísa percebeu que o verdadeiro sentido de sua luta não era apenas por si mesma, mas por todos ao redor. O telefone tocou de novo, trazendo um convite de Carlos para um jantar de Natal. O que fazer? Aceitar a oferta e ter uma nova chance ou lutar sozinha? O futuro parecia um mar de incertezas, mas Luísa desconfiava que grandes mudanças estavam a caminho. A única coisa que restava era esperar pelo amanhã. Quando a manhã de Natal nasceu, Luísa acordou com a luz suave entrando pela janela. O cheiro de café fresco e as risadas da avó na cozinha ajudaram a dissipar um pouco da tristeza que ainda pesava em seu coração. Clara já estava acordada, pulando na cama e fazendo planos para o dia. "Mamãe, será que o Papai Natal vai deixar alguma coisa para a gente?" perguntou com a esperança estampada no rosto. Luísa olhou para a filha e, por um momento, sentiu um aperto no peito. Fazia tempo que não tinha um Natal verdadeiramente feliz. A lembrança do salário abaixo do mínimo e as contas acumuladas a deixavam angustiada, mas ver Clara ali, radiante, fazia seu coração aquecer. "Ele pode deixar sim, meu amor. Vamos ver o que encontramos na árvore", respondeu Luísa, tentando esconder a incerteza. Elas desceram juntas para a sala, onde pacotes embrulhados em papel colorido esperavam por elas. Clara correu em direção à árvore, os olhos brilhando de expectativa. Cada pacote aberto trazia risadas e naquele momento, pareceu que todos os problemas desapareceram, até mesmo que por um breve instante. Luísa sorriu ao ver a felicidade da filha, e por alguns momentos,
conseguiu se esquecer da batalha que enfrentava. Mas quando a ceia se aproximava, as dúvidas voltaram a atormentar sua mente. O convite de Carlos pesava sobre ela, uma escolha difícil que não saía do coração. E se eu aceitasse? E se fosse o início de algo bom para nós duas? A ideia de recomeçar parecia impossível. Mas Clara, com toda a sua inocência, não sabia dos dilemas da mãe e mantinha a esperança viva. No início da tarde, enquanto as duas se preparavam, uma mensagem chegou. Era de Carlos novamente. Espero que você tenha tido um bom Natal, Luísa. Eu adoraria que você pensasse mais sobre o jantar. Não quero que você se sinta pressionada, mas prometo que será uma noite especial. Ao ler aquelas palavras, Luísa sentiu um turbilhão de emoções. Havia um calor nas palavras de Carlos que a fazia sentir-se valorizada, mas, ao mesmo tempo, a lembrança de seus fracassos nublava sua mente. Ela tinha uma decisão a tomar. A avó entrou na sala, interrompendo seus pensamentos. O que você está pensando, minha filha? Perguntou, com um olhar compreensivo. Luísa hesitou, mas decidiu abrir seu coração. Vó, eu recebi um convite de um antigo paciente e estou pensando se devo aceitá-lo. A avó sorriu, suas mãos enrugadas se apertando em um gesto de conforto. A vida é feita de escolhas, Luísa. Às vezes, aceitar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Você se importa comigo e com a Clara. Não se sinta mal por buscar algo bom para vocês. As palavras da avó foram como um bálsamo que aliviou suas inseguranças. Depois de um momento de reflexão, Luísa decidiu responder a Carlos. Sim, eu aceitarei o convite. Faz tempo que não deixo a vida me surpreender. Ao enviar a mensagem, uma onda de alívio percorreu seu corpo. Mas, enquanto olhava para Clara brincando, uma pergunta ecoava em sua mente. E se essa escolha a levasse a um caminho que nunca imaginou ser possível? O que mais poderia estar esperando por elas? Luísa sentia que estava à beira de uma transformação, mas o que mais ela teria que enfrentar nessa jornada? E quando a porta se abrisse, quem estaria à espera do outro lado? Quando a noite de Natal chegou, Luísa vestiu um vestido que havia guardado para momentos especiais. Olhou-se no espelho, notando como a luz refletia seu semblante. O coração batia mais rápido, misturado com nervosismo e uma pitada de empolgação. O convite de Carlos não era apenas um jantar, era uma nova chance, uma possibilidade de reencontrar a alegria que parecia perdida. Clara, com o seu vestido vermelho brilhante, revirava a sala, satisfeita com os enfeites natalinos que havia ajudado a colocar. O brilho nos olhos da filha trazia lembranças de ainda mais Natal em família, mas logo essas memórias foram ofuscadas por um desejo ardente de aproveitar esse novo capítulo. Mamãe, você está linda! Disse Clara, enquanto as mãos pequenas se avaliavam, como se tentasse emular a confiança da mãe. Obrigada, meu amor. Você também está deslumbrante. Luísa respondeu, sentindo o calor de um sorriso se espalhando por seu rosto. O tremor de incerteza que a acompanhará durante o dia agora se misturava a uma doce expectativa. Quando o relógio marcou 7 horas, Luísa respirou fundo e agarrou a mão de Clara. Vamos! O caminho até a casa de Carlos parecia mais curto do que o normal. A cada passo, Luísa relembrava as palavras da avó, aceitar ajuda é um sinal de força. Com essa ideia na cabeça, sentiu um pouco mais de coragem. Ao chegarem à casa dele, uma imponente construção que parecia brilhar com as luzes de Natal, Luísa hesitou por um momento. E se não fosse o que esperava? O desprezo do passado poderia aparecer, do jeito que sempre fazia nas horas de insegurança. Mas Clara pulou na frente, animada e sem medo. Vamos, mamãe! Forçando um sorriso, Luísa entrou, enquanto um aroma delicioso tomava conta do ambiente. A música suave envolvia o espaço e os jardins decorados refletiam uma atmosfera mágica. Carlos apareceu, já com um sorriso largo e um olhar acolhedor. Que bom que vieram! Vocês estão maravilhosas! A recepção foi calorosa, mas enquanto Luísa tentava se soltar nas conversas, um fio de pensamento não a abandonava. O que Carlos esperava realmente dela? Seria apenas uma refeição, ou havia algo mais?
As horas foram passando, recheadas de risos, histórias e uma sensação crescente de conforto. Quando Carlos a puxou para dançar, Luísa não pôde evitar o encantamento que nasceu dentro de si. Ele era gentil, um verdadeiro anfitrião, e o olhar que dirigia ela carregava uma promessa de compreensão. Você é incrível, sabia? Carlos disse, enquanto dançavam. Admiro a força que você demonstra. E Clara, ela traz uma luz única. O elogio fez seu coração disparar. Acho que você merece ser feliz, Luísa. As palavras dele ecoaram como música em seus ouvidos, mas também trouxeram à tona as lembranças de tempos mais difíceis. Ela começou a se perguntar se poderia realmente viver um recomeço, se era capaz de confiar novamente, se deixaria para trás a dor que a acompanhava. Enquanto as luzes brilhavam e as conversas se entrelaçavam entre risadas, uma revelação cruzou a mente de Luísa, quando tinha sonhado em acreditar que a felicidade e o amor poderiam encontrá-la novamente. Porém, como num toque de mágica, outra mensagem entrou em seu celular. Olhando rapidamente, seus olhos se arregalaram. Era uma mensagem da avó, agora com uma simples frase que fazia seu coração parar. Não tenha medo do novo. Você merece ser feliz, minha filha. A cada palavra lida, Luísa sentiu o peso do mundo sendo substituído por uma nova esperança, mas o que mais ela ainda teria de descobrir naquela noite? E, acima de tudo, quem realmente era Carlos por trás daquela aparência encantadora? Luísa ainda estava envolta nas palavras da avó quando Carlos a puxou para mais perto, tirando-a de seus pensamentos. A música dançava ao redor deles, e ela se perdeu naquele movimento suave, onde seus corpos se uniam e a conexão brotava de forma inesperada. Você gosta de dançar? Carlos perguntou, a voz envolta em um tom gentil. Um pouco, mas não sou muito boa, Luísa respondeu com um sorriso nervoso, sentindo que poderia deixar suas incertezas à mostra ali, naquele momento. Você não precisa ser perfeita. O importante é o prazer. Carlos sorriu, e aquilo acendeu uma brasa dentro dela. Havia ali, naquela dança, uma promessa. E apesar do calor do momento, sua mente entrelaçava memórias do passado, lembranças de um tempo em que se sentia leve como aquele crepitar de fogueira que aquecia as tardes frias. Aos poucos, a atmosfera foi se transformando. Luísa percebeu que havia uma cumplicidade nas trocas de olhares, uma curiosidade compartilhada. Conversas se desenvolveram, e Carlos não apenas falava sobre si, mas também fazia questão de saber mais sobre Luísa e Clara, o que fez seu coração vibrar de gratidão. Era refrescante estar em meio a alguém tão interessado. Quando Clara invadiu o espaço entre eles, com o sorriso mais largo que um dia já tivera, Luísa não podia deixar de notar como a filha se sentia à vontade. Carlos se ajoelhou, entregando a ela uma pequena caixa. Feliz Natal, Clara! Espero que você goste! Os olhos da menina brilharam ao abrir a caixa, revelando um delicado colar em forma de estrela. Uau! É lindo! A inocência e a alegria de Clara eram contagiantes. Luísa não pôde deixar de sentir uma onda de gratidão. Carlos, você realmente não precisava. Mas eu quis. Você e Clara merecem todas as estrelas do mundo, ele respondeu, o sorriso agora mais profundo, quase sincero demais. E assim prosseguiram a noite. O jantar estava repleto de delícias, cada prato escolhido cuidadosamente por Carlos. As risadas aumentavam enquanto histórias pessoais eram compartilhadas, e por um momento, Luísa esqueceu-se do passado, da dor que deixará para trás. Era apenas ela, a filha e a mágica daquele Natal. Contudo, sempre que um sorriso surgia, uma sombra de dúvida ecoava dentro dela. Será que tudo isso era real? Ela poderia mesmo merecer ser feliz? Assim que a noite foi se aproximando do fim, Luísa decidiu se sentar no pequeno sofá da sala, em busca de um instante a sós. O olhar perdido na árvore iluminada, seus pensamentos se afunilavam em uma pergunta que a atormentava. O que mesmo era este novo começo? E, mais importante, o que poderia acontecer quando o brilho dessa noite se apaga? Carlos se juntou a ela, a presença dele alinhou-se com o entrelaçar de suas emoções. Desculpe, mas eu não quis ser intrusivo. É só que, eu sinto que você é uma pessoa incrível.
faz uma diferença para quem está ao seu redor. Você mal me conhece, Carlos, Luísa respondeu, tentando soar firme, embora a vulnerabilidade fugisse das palavras. Talvez, mas você já me mostrou o que significa coragem e resiliência. Não se subestime, Luísa. O que te impede de dar um passo a mais? Ela poderia apenas sorrir, mas as palavras dele passaram a ecoar em seu coração, criando uma confusão. O que Carlos realmente queria? Qual era a intenção por trás das suas gentilezas? O que se escondia atrás daqueles olhos penetrantes e sinceros? Quando Luísa finalmente olhou para ele, percebendo a profundidade de seu olhar, um novo dilema surgia. Ela estava prestes a abrir seu coração novamente ou apenas se proteger de mais uma dor? A noite poderia ser uma nova chance ou uma armadilha cuidadosamente disfarçada. E então, quando o silêncio os envolveu, Luísa se lembrou da frase de sua avó e a pergunta que estava sempre no fundo de sua mente: até onde ela estava disposta a ir para buscar sua felicidade? Nas mãos de Carlos havia um pedido silencioso, e o que ele reservava para a próxima etapa de suas vidas poderia mudar tudo. Ao longe, os sinos da igreja tocaram, e a mágica estava prestes a se intensificar. O que o amanhecer traria? O sol apareceu tímido, filtrando-se pelas janelas e desenhando sombras na sala. A luz da manhã parecia trazer uma nova perspectiva para Luísa, como se quisesse dissipar as dúvidas da noite anterior. A risada de Clara ecoava pela casa, quebrando a calma. Isso fez Luísa sentir uma pontada de alegria, misturada ao nervosismo. O que teria acontecido entre ela e Carlos na noite anterior? Eles quase puderam tocar seu próximo capítulo. Clara estava animada, explorando o presente que recebeu de Carlos. O colar brilhava em seu pequeno pescoço, e a menina rodopiava enquanto admirava seu reflexo na janela. Luísa não pôde deixar de sorrir ao ver a felicidade dela. Era um refresco em meio ao turbilhão emocional que se instalava em sua própria mente. O amor da mãe por Clara sempre foi inabalável, mas as incertezas sobre seu futuro pareciam pesar cada vez mais. Enquanto a bebê preparava-se para o café da manhã, Luísa decidiu se aventurar até a cozinha. O aroma do café fresco se espalhava pelo ar e, para sua surpresa, Carlos já estava lá. Ele se virou com um sorriso caloroso, como se só esperasse por ela. Bom dia! Espero que você goste do meu café, ele disse, enquanto gesticulava para a jarra. Bom dia! Você acordou cedo, Luísa comentou, tentando agradar, mas sua voz saía hesitante. Queria garantir que tudo ficasse perfeito. Hoje é um dia especial, certo? Ele respondeu. Carlos parecia tão à vontade, tão seguro e genuíno. Era difícil não se sentir atraída por isso. Luísa aceitou um copo de café e sentou-se à mesa, observando enquanto Clara se empoleirava em uma cadeira, alheia à tensão entre os dois adultos. O olhar de Carlos estava fixo nela, e isso fez o coração dela vacilar. Ele passou a mão na nuca, claramente buscando as palavras certas. Sobre ontem à noite, ele começou, mas foi interrompido pelo chamado de Clara, que, com olhos brilhantes, exclamou, Mamãe! Olha o desenho que fiz! A menina se virou e apresentou um papel rabiscado, uma representação de uma árvore de Natal com estrelas. Luísa sorriu, esquecendo, mesmo que brevemente, a conversa pendente. Está lindo, meu amor! Você é uma artista! A alegria e a inocência da criança a envolviam em um manto de aconchego. Carlos observava com uma expressão suave. Ela tem talento. Acho que você realmente a inspirou, Luísa. As palavras dele soavam como um elogio, mas o impacto ia além. Aquilo lhes dava um espaço para refletir sobre a nova dinâmica que se formava. Depois do café, Clara pediu para brincar com os brinquedos, e Carlos aproveitou a oportunidade para falar a sós com Luísa enquanto as risadas da menina ecoavam pela sala. Luísa! Sobre o que aconteceu ontem. Eu não quero que você sinta pressão. Eu me sinto conectado a você, e se não for recíproco, eu entendo. Quero que saiba que estou aqui, mas o que você sente é o que realmente importa. Luísa ficou sem palavras, o coração batendo forte.
Não era só a seriedade de Carlos que ela percebendo, mas o verdadeiro desejo dele em respeitar seus sentimentos. Eu preciso de um tempo, ela finalmente afirmou, a vulnerabilidade surgindo. Carlos acenou com a cabeça, como se compreendesse. Eu espero. E saiba que não quero apressá-la. Seu olhar era sincero e acolhedor. A tensão no ar dissipou-se um pouco, mas ainda havia um peso que Luísa não conseguia identificar ainda. Isso a fez pensar sobre o que realmente queria. Ela poderia dar uma chance a Carlos? O que significaria abrir-se para ele? Os sinos da igreja tinham à distância, e ela não conseguiu evitar sorrir ao imaginar o simbolismo daquela cena. Poderia ela ter esperança novamente? O futuro não parecia mais tão obscuro. Quando Clara viu a expressão contemplativa da mãe e se aproximou, segurando a mão dela, uma nova ideia começou a se formar na mente de Luísa. Seria possível construir uma nova história, cheia de afeto, com Carlos e Clara como protagonistas desse novo enredo? Com um leve fio de esperança costurando seus pensamentos, ela sabia que a resposta estava prestes a vir. E o que aconteceria quando Carlos também falasse sobre seu próprio passado? O que esconderia que poderia mudar tudo? As perguntas permaneciam, mas, neste novo amanhecer, Luísa percebeu que talvez houvesse espaço para esperança e para amor. A manhã avançava lentamente, e Clara brincava alegremente com seus brinquedos, alheia às turbulências da vida adulta. Luísa observava a cena enquanto a luz entrava pela janela, iluminando cada canto da sala. A alegria da filha era impossível de ignorar, mas enquanto a menininha ria, o coração de Luísa estava apertado. Era como se a felicidade dela escorresse pelas mãos dela, incapaz de se prender à incerteza que dominava sua mente. Making Christmas Special for Clara, pensava Luísa. Para isso, ela sabia que precisava encontrar uma forma de seguir em frente. Decidiu então fazer uma chamada inusitada, convidar Carlos para celebrá-los juntos naquela noite festiva. A ideia a assustava um pouco, mas a possibilidade de um novo começo a atraía ainda mais. Enquanto ela hesitava, imaginando como seria aquela nova celebração de Natal, Carlos chegou novamente, trazendo um presente. Isso é para Clara, ele disse com um sorriso, entregando uma caixa decorada. Os olhos da menina brilharam ao rasgar o papel. Dentro estava um lindo conjunto de jogos de construção. Muito obrigado, tio Carlos! Clara exclamou, e Luísa percebeu como a presença dele estava se tornando cada vez mais familiar em suas vidas. O Natal é sobre compartilhar, Carlos disse, olhando para Luísa, e ela notou a sinceridade em suas palavras. O clima estava leve, mas havia algo nas entrelinhas que fez o coração dela acelerar. O olhar dele era envolvente, como se ele também buscasse uma saída para os labirintos emocionais que estavam percorrendo. Depois da entrega do presente, Clara saiu para brincar no quintal com os novos brinquedos. Carlos e Luísa ficaram a sós, e o silêncio entre eles parecia carregar um peso significativo. Eu quis te dizer que, mesmo que você esteja confusa, estarei aqui para te apoiar no que precisar, Carlos começou, rompendo o silêncio. Eu também tenho meu passado, minha carga. A vida tem suas reviravoltas. Ela olhou para ele, os olhos dele refletindo uma combinação de força e vulnerabilidade. Você não precisa compartilhar nada agora, Carlos, Luísa respondeu, colocando as mãos sobre as suas. Uma conexão sem palavras tomou conta do ambiente, e a tensão que antes estava presente agora se transformava em algo mais suave, mais caloroso. Eu gostaria de compartilhar. Mas, por outro lado, entendo se você precisa de tempo. Acredito que o Natal pode ser um novo começo para nós também, ele disse, sua voz recheada de esperança. Luísa sentiu um frio na barriga, algo que não experimentava há tempos. A ideia de abraçar um futuro diferente começava a parecer mais real. E se fossemos todos juntos hoje à noite? Uma ceia de Natal em família, sugeriu, um pouco tímida. Acho uma ótima ideia. Podemos fazer algo especial, respondeu Carlos, com um sorriso que iluminou seu rosto. Essa proposta não era apenas um convite, mas uma abertura, uma porta que se abria para possibilidades inexploradas. Clara correu de volta, pulando ao redor deles. Vamos comer bastante.
Mãe, vamos fazer biscoitos de Natal. A alegria contagiante da menina fez Luísa sorrir sinceramente. Enquanto pensava em preparar uma ceia mágica, uma pergunta começou a ecoar em sua mente. Iria realmente conseguir deixar de lado os temores e dar uma chance a Carlos? No fundo, Luísa sabia que estavam em uma encruzilhada. O que o futuro poderia reservar? Seria esse o momento em que ela finalmente se permitiria reescrever sua história? Os sinos da igreja tocaram novamente, e Clara começou a cantar uma canção de Natal, como se estivesse convocando o espírito da festividade. Mas o que aconteceria quando Carlos compartilhasse seus próprios fantasmas? Haveria espaço suficiente nessa nova narrativa para todos os segredos e a esperança que ela tanto desejava? Desvendar essas questões poderia trazer à tona verdades inesperadas, e Luísa estava ansiosa e apreensiva à espera do que viria a seguir. Luísa se movimentava pela cozinha, organizando os ingredientes e tentando espairecer a mente. O cheirinho de canela e açúcar começava a encher o ar, trazendo um toque de nostalgia. Enquanto Clara pulava e cantava no quintal, Luísa não conseguia impedir que suas emoções a cercassem. As lembranças da infância, daquele Natal em que sua avó a ensinara a fazer biscoitos, foram inundadas por uma onda de saudade. Como as coisas mudaram, pensou. Carlos a observava de uma distância, com um semblante tranquilo. Ele se ofereceu para ajudá-la, mas Luísa hesitou em aceitá-lo, temendo que qualquer movimento precipitado pudesse expor suas fragilidades. Mas a verdade era que sua presença começou a se tornar uma âncora. Parece incrível aqui, ele comentou, interrompendo seus pensamentos. Esses cheiros trazem de volta memórias boas. Quem não gosta de biscoitos? Eu espero que Clara não coma tudo antes de eu colocar na mesa. Ela sorriu um pouco mais relaxada. Vou ajudar quando ela voltar, Carlos disse, e a forma como ele falava fez sentir como se estivesse cercada por cuidados que não sabia que ainda podia desejar. O clima estava mais leve com Clara voltando e se empolgando com a possibilidade de biscoitos de Natal. Mãe, podemos fazer em formatos de estrelas e árvores? Clara sorria o tipo de sorriso que poderia iluminar até o dia mais sombrio. Claro! Vamos fazer uma grande produção, Luísa respondeu, cautelosa com o seu desejo de fazer da noite algo especial. A alegria da filha era contagiante. Enquanto misturava a massa e recortava as formas, Luísa decidiu que precisava ser honesta consigo mesma. Estava criando um ambiente feliz, mas e se Carlos não fosse a resposta que ela buscava? Ele poderia ser uma ilusão, uma forma de escapar. Mas o olhar dele, quando dirigia a atenção a Clara, a fazia sentir que havia mais aí. A sensação de conforto crescente não poderia ser ignorada. As horas passaram rápido e logo escureceu. As luzes piscaram enquanto Luísa organizava a mesa para a ceia. Carlos ofereceu ajudar, e os dois montaram um cenário acolhedor com velas e enfeites simples. A mesa ficou linda, um verdadeiro banquete de Natal. Clara fez questão de colocar a estrela no topo da árvore. Agora sim está perfeito! Ela bradou, seus olhos brilhando. Uma noite como essa merece um brinde. Carlos puxou uma garrafa de espumante que tinha guardado na mochila. Para novas memórias e esperanças. Luísa segurou o copo, sentindo uma mistura de gratidão e nervosismo. Eu nunca pensei que poderia estar tão animada assim em um dia como hoje, ela admitiu, a voz trêmula. Então vamos brindar. Carlos ergueu seu copo. Há novas histórias, Luísa. Um eco de alegria invadiu a sala quando os copos se encontraram, seguido pela risada expansiva de Clara. Elas estavam ali, juntas, sem pensar no dia a dia que as cercava. Tudo parecia possível. Mas enquanto a ceia avançava, Luísa percebeu que a conversa entre eles começou a mudar. Carlos, num momento de vulnerabilidade, começou a compartilhar algumas das cicatrizes que trazia de um passado não tão distante. Ela escutava atentamente, sentindo o peso de cada palavra e como seus próprios medos eram também resoluções nas histórias dele. E justo quando uma nova conexão se formava, o celular de Carlos vibrou insistentemente. Ele olhou para a tela e seu semblante mudou. Um misto de preocupação e confusão assombrou seu rosto. Desculpe, preciso atender, disse ele, apressado.
Luísa sentiu um frio na barriga. A mudança de clima a fez repensar tudo o que estava se desenrolando. O que seria tão urgente? Antes que ela pudesse questionar, ele se afastou, falando em voz baixa ao telefone. Clara, sem entender a mudança, olhou para Luísa. Mãe, o tio Carlos não vai mais ficar? O coração de Luísa disparou. Eles tinham tanta coisa a viver, tanta coisa a desvendar juntos. E se o futuro que começou a tomar forma estivesse prestes a desmoronar? Com a tensão crescendo entre a ceia e os mistérios que surgiam, Luísa se perguntou se conseguiria mais uma vez se deixar levar pelos sentimentos que nasciam. Carlos retornaria? E agora a vida dela, que parecia finalmente estar mudando, voltaria a ser uma história de incertezas? Quando Carlos voltou, a expressão dele carregava um peso. Desculpe, mas preciso falar com você, Luísa. E naquele instante, Luísa percebeu que um novo capítulo, cheio de possibilidades, estava prestes a ser revelado. Carlos respirou fundo, como se cada palavra que ele estava prestes a falar pesasse toneladas. O clima agradável da ceia, com risadas e doce aromas, parecia ter se dissipado em um instante. Luísa sentiu seu coração acelerar mais uma vez e fixou os olhos no rosto dele, buscando entender o que se passava. Eu recebi uma notícia, começou Carlos, hesitando. É sobre meu antigo trabalho. Uma situação que eu não esperava, Carlos. Você pode me contar o que está acontecendo? Luísa questionou, tentando manter a calma. O olhar do homem à sua frente parecia perdido, distante da mesa bem decorada, do carinho que ofereciam um ao outro e da alegria que Clara exibia. Eu fui chamado de volta para resolver um problema. Um cliente importante precisa de mim. É urgente, Carlos disse, a voz trêmula. E eu não sei como dizer isso, mas pode ser que eu não consiga ficar aqui como planejei. Ainda sem saber o que dizer, Luísa sentiu um nó na garganta. E a gente? E a noite? E a Clara? O desespero começou a invadir suas palavras, como se a esperança que tinha construído fosse desmoronar rapidamente. Eu queria que fosse diferente. Acredite, eu tentei organizar tudo para estar aqui, mas não posso simplesmente ignorar essa responsabilidade, Carlos respondeu, mexendo nervosamente nas mãos. Clara surgiu, sorrindo, um biscoito em cada mão. O que vocês estão cochichando? Podemos fazer mais biscoitos depois? Claro, meu bem. Daqui a pouco a gente faz mais, Luísa tentou responder com entusiasmo, mas a fragilidade em sua voz denunciava o que estava sentindo por dentro. Carlos se agachou na altura de Clara e, com um sorriso que sempre parecia verdadeiro, disse, você é uma pequena chefe extraordinária. Não deixe de fazer sua receita especial, mesmo que eu tenha que ir por um tempinho, tá bom? Mas você volta, né? Clara perguntou, a inocência a transparecer em seu olhar. Sim, Clara. Eu vou voltar. Prometo, Carlos disse, um firme olhar nos olhos da menina. A resposta soou como uma promessa que Luísa sabia que poderia não ser cumprida. Quando Carlos se afastou para atender a outra chamada, Luísa passou suas mãos pelos cabelos, tentando conter a tempestade de emoções que agora a conturbavam. A sala, antes cheia de calor e amor, parecia fria e distante. Oi, mãe, tá tudo bem? Clara perguntou, observando a expressão preocupada da mãe. Está sim, meu amor. Só um problema de adulto, sabe? Mas já teremos biscoitos e histórias. Luísa tentou esconder o mal-estar, pois não queria que Clara sentisse o peso da situação. Mas a verdade era que qualquer expectativa que começara a se formar se transformava em incerteza. E se Carlos realmente partisse sem olhar para trás? E se ele fosse mais do que um simples visitante, mas uma lição valiosa sobre amor e perda? Depois de algum tempo, Carlos voltou com a expressão um pouco mais tranquila. Desculpe pela confusão. Mas eu realmente preciso ir. Pode ser que eu volte a tempo da ceia, mas não posso prometer. Luísa sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. Mais uma vez a lembrança das expectativas se desfazendo. Só quero que você saiba que isso foi especial. Você nos trouxe um calor que estava faltando, ela falou, a voz embargada.
Obrigado, Luísa. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Por favor, não me veja como alguém que está fugindo. Não sou, Carlos disse, os olhos se encontrando com os dela. Se eu não voltar a tempo, quero que saiba que o que tivemos naquela mesa, essa ceia, é algo que nunca vou esquecer. E como se aqueles sentimentos fossem um filme se desenrolando, a realidade finalmente invadiu Luísa. Ela poderia estar perdendo um pedaço de si mesma, mas isso não precisava ser o fim. O sorriso de Clara ao lado delas a reanimou. Vamos fazer os biscoitos, mãe. Vamos deixar tudo bem bonito. Sim, vamos, Luísa respondeu, tentando automaticamente melhorar o tom de sua voz. Mas enquanto o trio começou a preparar a próxima leva de biscoitos, uma mensagem no celular de Carlos interrompeu novamente o momento. Ele a leu rapidamente, e Luísa pôde ver o piscar de ansiedade em seu olhar mais uma vez. Desculpe, mas essa mensagem é sobre a situação. Eu realmente preciso ir agora, Luísa. Com licença. E assim, Carlos se afastou novamente. Luísa ficou parada, entre o desejo de correr atrás dele e a necessidade de manter sua filha alegre. Eu vou cuidar de tudo, tá? Vamos fazer uma festa incrível, Clara. Luísa disse, se forçando a sorrir. Mas quando olhou de relance para a porta, sentiu que algo estava mudando de forma mais profunda com cada segundo que Carlos se afastava. O que mais poderia acontecer naquela noite? E no fundo, a esperança de que piorando seria impossível. Afinal, a vida reserva surpresas que desafiam a lógica. Seria a fé que elas sempre buscavam, ou apenas mais um fardo a carregar? Enquanto os biscoitos assavam, um telegrama improvisado de luz e expectativa surgia, mas o que estava por vir? Era só a primeira camada de uma história que Luísa ainda não compreendia. Uma nova oportunidade talvez estivesse ao virar da esquina, e isso poderia mudar tudo, mas Carlos retornaria mesmo? O que mais estava por vir nessa véspera de Natal? O cheiro de biscoitos recém-assados começou a inundar a cozinha, e Luísa respirou fundo, tentando reunir forças. Clara pulava de um lado para o outro, animada, como se a atmosfera ainda estivesse cheia de possibilidades. A filha a puxava para perto, e a mãe não podia deixar de sorrir. Elas se arrumaram para um ataque com açúcar e cobertura. Era um momento, mesmo que pequeno, que Luísa se agarrava com todas as suas forças. Você sabia que é a melhor chefe do mundo? Disse Luísa, agachando-se para olhar nos olhos brilhantes de Clara. Eu sou! Clara exclamou, segurando uma colher como se fosse uma varinha mágica. E vou fazer os biscoitos mais bonitos de todos. Enquanto Clara se dedicava às suas criações, Luísa se perdeu em pensamentos. A cena daquela noite vivia em sua mente, com cada palavra de Carlos ecoando em seu coração como um eco que não cessava. O sorriso dele ao olhar para Clara a atormentava, mas, ao mesmo tempo, trazia esperança. Ele tinha falado em voltar, em estar presente. Mas o que seria de sua promessa? O celular vibrava na mesa, e Luísa hesitou. O número que apareceu na tela quase a fez sentir um frio na barriga. Era de Carlos. Mas não se atreveu a responder. Afinal, a última coisa que ela queria naquele momento era se perder em mais perguntas sem resposta. Depois de um tempo, os biscoitos estavam prontos e saíam quentes do forno, quase parecendo brilhar. Clara, com os olhos arregalados, se aventurei com as cores das coberturas, como se estivesse pintando um quadro. Aquela disposição dela fez com que Luísa esquecesse por um breve instante a angústia que a consumia. Mãe, olha! Que lindo! Clara mostrava um biscoito decorado com tanto esmero que fez Luísa soltar uma risada genuína. O brilho nos olhos da menina era um bálsamo para o coração ferido da mãe. Está perfeito, meu amor! Você é uma verdadeira artista! Luísa exclamou, envolvendo Clara em um abraço caloroso. Mas o alívio foi cortado rapidamente por uma sensação de que algo se aproximava. Luísa se virou para o celular novamente, sem saber se devia ou não atender. E foi então que o som da campainha a fez estremecer. Quem será agora? Murmurou enquanto se afastava da mesa.
Com o coração acelerado, Luiz abriu a porta e se deparou com um homem alto e bem vestido. Ele tinha uma presença marcante, e seu olhar intenso era acompanhado por uma expressão de preocupação. Oi, você é a Luísa? Perguntou ele, com uma voz firme, mas gentil. Eu sou Marco, amigo do Carlos. Estou aqui porque ele me pediu para dar uma olhada em vocês enquanto ele resolve alguns problemas. A mente de Luísa se encheu de perguntas. Carlos. Ele não conseguiu voltar ainda? Não, ele está em uma situação complicada, mas me disse que vocês estariam sozinhas e pediu que eu viesse. Eu trouxe algumas coisas, e, bem, gostaria de passar um tempo com vocês, se vocês estiverem confortáveis, Marco respondeu, olhando para trás, como se esperasse por algo mais. O olhar dele era direto, e Luísa sentiu uma mistura de confusão e curiosidade. A vida a surpreendia outra vez, e isso a deixava insegura. E que tipo de coisas, exatamente? Coisas que farão a noite de Natal ser um pouco mais especial. Marco sorriu, o que rapidamente iluminou seu rosto. Ele se preparou para entrar e, como se a presença dele abrisse uma porta de possibilidades, Clara apareceu atrás de Luísa. Mãe, quem é ele? Luísa abriu um sorriso nervoso. É um amigo do Carlos, amor. Parece que ele veio nos ajudar a deixar a noite ainda mais linda. O olhar de Clara se encheu de expectativa, enquanto Marco se agachava para cumprimentá-la. E você, pequena, ainda está fazendo biscoitos? Perguntou ele, tentando conquistar a confiança da menina. Sim. Estou fazendo os mais bonitos do mundo. Clara disse, orgulhosa. Era uma nova reviravolta. Luísa se sentia confusa, mas havia algo mais ali, uma faísca de esperança talvez. E então Marco levantou uma mão, e Luísa viu que ele tinha um pacotinho embrulhado. O coração dela disparou ao perceber que estava prestes a descobrir um novo caminho que talvez alterasse seu curso. Querem ver o que eu trouxe? Ele perguntou, com um sorriso intrigante. E assim, com a véspera de Natal cheia de tensão e possibilidades, Luísa se viu na encruzilhada da vida. Entre o que Carlos havia deixado para trás e a nova perspectiva que se desenhava na porta, o que isso significaria para ela e Clara? Qual seria o próximo passo nesse inesperado encontro? Marco abriu o pacote com cuidado, revelando uma série de ingredientes e enfeites para cookies que poderiam transformar uma simples noite em uma verdadeira festa de Natal. Eu sei que Carlos estava planejando algo especial para vocês e pensei que poderiam gostar de um pouco de ajuda, explicou, enquanto Clara pulava de excitação. Uau! Olha, mamãe! Ele trouxe a mistura mágica dos biscoitos! Clara gritou, fazendo a mãe rir. Luísa ainda hesitava, mas a alegria da filha era contagiante. O ambiente na sala logo se encheu de risadas e cheiro doce de massa. Muito bem, então, vamos fazer juntos. Luísa decidiu, convidando Marco a se juntar a elas na cozinha. A cada colherada de farinha e açúcar, a atmosfera começava a suavizar. Havia algo reconfortante no ato de cozinhar, especialmente em um dia que havia começado tão cheio de incertezas. Enquanto Clara se distraía moldando estrelas e sinos, Luísa trocou algumas palavras com Marco. Carlos me falou muito sobre você. Ele se preocupa de verdade. As palavras dele trouxeram um alívio inesperado. Ele sempre teve um bom coração. E, mesmo longe, ele faz o possível para que suas preocupações sejam compartilhadas, Luísa respondeu, sem saber se essa era a resposta certa. Ela não queria falar demais sobre Carlos, mas ao mesmo tempo, a presença de Marco parecia criar uma nova conexão que a deixava intrigada. É fácil se preocupar com pessoas que importam, especialmente em momentos complicados, Marco comentou, misturando a massa com destreza. Mas saiba que não precisa carregar isso só. Estou aqui por um motivo, e quero ajudar. Luísa parou. Quão raro era ouvir alguém dizer aquilo. A vida havia lhe ensinado a carregar suas dores sozinha, a ser forte. Ela procurou nas palavras de Marco o significado que queria, uma diferença que valeria a pena perceber. Enquanto congelava um sorriso, um sentimento de proteção aquecer sua alma. Obrigada, eu realmente aprecio isso.
As horas passaram rapidamente, enquanto Clara fazia competições de quem conseguia enfeitar melhor os biscoitos. O riso das duas era uma música que poderia encher o ambiente, e Luísa sentiu-se mais leve, mesmo que apenas por um momento. Quando o tempo pareceu voar, a mesa estava cheia de biscoitos, cada um mais colorido do que o anterior. Marco provou um, elogiando o trabalho de Clara. Sabe, você é realmente uma pequena artista. A sua arte deveria ser exibida em uma galeria. Clara riu, mais feliz do que nunca. Eu vou fazer uma galeria cheia de biscoitos. Luísa observou sua filha com um sorriso terno, tomando consciência de como a presença de Marco havia trazido algo que não esperava, um senso de conexão. De repente, a saudade de Carlos não parecia tão pesada. Havia uma nova esperança se formando ali, com aquela dinâmica entre eles e a simplicidade da celebração. E então, enquanto a noite avançava, a campainha tocou novamente. O coração de Luísa disparou quando a última lembrança sobre Carlos tomou conta de seus pensamentos. Ele voltou? Ela se perguntou, antecipando novamente a fragilidade da situação. Marco foi até a porta e, quando abriu, Carlos estava ali. Com uma expressão de alívio e um rosto que exibia o desgaste da noite cheia de emoções, ele respirou fundo. Desculpem o atraso. Tive que resolver algumas coisas e eu não queria perder a ceia de Natal, Carlos disse, olhando em volta para o cenário vibrante. Papá! Você voltou! Clara correu até ele, os biscoitos em mãos. O brilho nos olhos dela foi suficiente para alterar a tensão no ambiente. Carlos se ajoelhou, abraçando a filha, e por um instante, tudo parecia certo. Que ótimo! Estou tão feliz em te ver! Marco interviu, tentando manter as linhas de amizade e camaradagem abertas. O clima que antes parecia tenso agora tinha um novo significado, uma linha tênue entre passado e presente. A presença de Marco ao lado de Carlos, embora inesperada, fez Luísa perceber que, independentemente da escolha de cada um, a construção de seus novos caminhos era essencial. Eles estavam diante de um novo começo, onde a dor poderia finalmente ser deixada para trás. Carlos se levantou, seu olhar fixo em Luísa. Sinto muito por não ter conseguido ficar mais cedo. Eu realmente não queria perder essa noite. É especial demais. Ela forçou um sorriso, o coração deleitadamente dividido entre as memórias e o que poderia ser. Sim, foi. Com a ajuda de Marco, conseguimos fazer biscoitos incríveis. A cena em que estavam envoltos parecia mágica, sob luzes piscantes e o aroma aquilo tudo. Havia felicidade no ar, algo que Luísa não havia sentido há tempos. Eu gostaria de ajudar a limpar tudo, se não for um problema, Carlos sugeriu, olhando fundo nos olhos de Luísa. Ela podia sentir o peso das intenções dele, a necessidade de agir em sua nova realidade. O frio havia se dissipado, abrindo espaço para uma nova conversa surgindo. Para mim, não é um problema. Na verdade, seria ótimo se você ajude, Luísa respondeu, uma nova sensação de aceitação nas palavras. Assim que todos se reuniram na mesa para a ceia, cada um levou para ali um pedaço de si, um fragmento da história que foi deixado. Entre risadas e pequenas conversas, Luísa percebeu que havia espaço suficiente para todos no coração dela. E quando a ceia chegou ao fim, Carlos olhou para Clara e disse, isso foi incrível. Não posso acreditar que consegui ser parte disso. Aquela noite de Natal, inicialmente repleta de incertezas, acabou se transformando não só em um ponto de virada, mas na construção de memórias que Luísa sabia que dariam para embalar e guardar. Ao abraçar a nova vida, no calor do amor e dos laços que formavam, suas esperanças brotaram novamente, provando que talvez a felicidade pudesse mesmo aparecer quando menos se esperava. Os sinos da igreja tocaram à distância, e naquele momento, Luísa encontrou um novo objetivo renascente dentro do peito. O amanhã poderia ser brilhante, repleto de novas histórias a serem escritas. Um futuro onde ela e Clara poderiam ser felizes. E enquanto os últimos biscoitos foram saboreados, Marco trocou olhares com Luísa, um sorriso de entendimento entre eles. O que mais estaria por vir? O que mais a vida havia preparado? Mas, acima de tudo, na simplicidade daquela celebração,
Luiz aprendeu uma lição valiosa: o amor e a esperança podem florescer mesmo nas noites mais escuras. E a vida continuaria, agora, com um novo propósito. Se você gostou dessa história e não quer perder as próximas aventuras emocionantes que estamos trazendo para você, inscreva-se imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a chegar a mais pessoas que precisam de histórias como essa. E, por favor, comente suas reações e teorias sobre esse final incrível abaixo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber que nunca é tarde para um novo começo. Não deixe para depois. Você precisa estar aqui conosco.